Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fique Esperto. Você que não é inscrito, perde tempo não, vem aqui no YouTube rapidinho, se inscreve, deixe seu like e dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal. Então, vamos em frente nas informações. Pessoal, ontem, a gente estava acompanhando a festa e eu achei que não fosse render. Eu achei que não fosse ter material suficiente, material interessante para conversar com vocês hoje, mas na realidade eu tive. E eu vou explicar direitinho para vocês porque o Dudu ele foi uma peça-chave nessa madrugada. A gente acha que ele está sendo guiado pela produção do programa ou é o instinto dele. Outra coisa, o Matheus deu uma vacilada com a Duda e ele ficou muito apreensivo com medo das câmeras terem captado. A gente vai explicar tudo direitinho para vocês. Pessoal, primeiro de tudo, os infiltrados eles estão sendo muito aclamados na mídia, nas redes sociais, pedindo para que eles permaneçam no programa. Tanto que a tag Fica Infiltrados ficou no primeiro lugar do Trend Topics lá do Twitter. Então é uma situação que a direção do programa precisa analisar. Pessoal, e aqui uma mensagem importante do Notícia da TV, que diz o seguinte, pela primeira vez na história estamos vendo um fofoqueiro de televisão exercendo sua profissão em um reality show por 24 horas. E, gente, foi isso que nós identificamos nessa madrugada, porque é uma situação bem delicada, que o Dudu envolveu uma série de pessoas. Pessoal, tipo isso aqui, uma conversa entre o Dudu e o Fabiano, me parece que foi depois da festa. Resumindo aí essa postagem, o Dudu disse para o Fabiano, a partir de agora, tudo que eu vi nessa madrugada, a partir de amanhã eu vou começar a falar para as câmeras, aleatoriamente. Não vou conversar com ninguém da casa não, só vou conversar com as câmeras. Então, gente, sobre o que o Dudu estava conversando, sobre o que ele viu nessa festa toda, a gente vai explicar para vocês. Pessoal, ele começou por aqui, me parece que ele estava conversando com o Alas. Uma delas paquerou o cantor que estava com o cavaquinho, e o cantor paquerou ela também. E nessa conversa ele comentou que durante a festa ele viu que uma das mulheres, uma das participantes do programa, teria olhado para um dos participantes ali, um dos integrantes do conjunto Jeito Moleque. Houve ali uma troca de olhares e, segundo ele, o nome da participante começava com a letra M. Então cheguem à conclusão de vocês. Mas estava dançando, quem era? Começa com M. Sei. Outra coisa, pessoal, aqui o Dantas colocou o seguinte, o Dudu falou o seguinte, esse aqui, o Matheus, está arrependido do que ele fez. Ele fez alguma coisa, porque ele perguntou se filmaram ele, mas não filmaram não, Eu acho que não, E a Gabi disse o seguinte, o que ele fez? O Dudu falou assim, não sei, mas ele ficou com medo de algo que foi filmado na festa, então alguma coisa ele fez. Gente, olhem, reparem só o semblante do Matheus, ele está meio preocupado. Pessoal, então nós temos duas teses. Ou o Matheus está preocupado com o toco que ele levou ali da Duda, dizendo que ela considerava ele o irmão, ou com o momento que a Duda deu uma imprensa nele com relação a ele ser o infiltrado. Ia fazer o quê? Porque eu falava, tá no contrato que não pode falar que é um impostor? Pessoal, reparem só, ela diz o seguinte, Matheus, está no contrato que não pode falar que é o impostor? E ele, diante dessa prensa que ela deu nele, ele não soube se desvencilhar da pergunta, não soube como responder a ela, se enrolou, Então a gente acha que essa preocupação do Matheus é com relação às câmeras terem filmado essa conversa dele com a Duda, E aí, tá gostando do resumo? Tá gostando da informação? Bom, Então não esquece de deixar o like aí para ajudar o nosso canal. Pessoal, e durante a festa toda, o Dudu Camargo, ele meio que atuou assim como um agente do caos. Ele fez uma fofocada com várias pessoas, ele passou a fofoca que o Alas ia votar para o Fabiano e estava conversando ali com as pessoas ali no quarto, E ele fez uma fofocada falando sobre esse trio que acabou interagindo na madrugada, A Duda, o Mesquita e o Matheus. Então ele colocou ali que está uma ciumeira danada do Mesquita, o Mesquita também tentando se aproximar. Não só o Mesquita como o Matheus tentando se aproximar da Duda, o Mesquita com mais intensidade, com mais voracidade, Também teve um momento no quarto onde o Dudu estava conversando com a Duda e ele meio que joga, para ela que ela está meio fazendo um jogo duplo ali entre o Mesquita e o Matheus, Ele acabou conversando com ela, colocando essa situação com ela ali, a Duda se esquivou, Até em determinado momento nós notamos, que
O Dudu Camargo, ele se posicionou ali como se fosse o porteiro do quarto, né? Ligado não só na conversa do quarto, como na conversa na sala, para em cima disso exercer toda aquela pressão habitual dele de colocar as pessoas em saia justa. Então, pessoal, vocês podem esperar que nas próximas horas o Dudu vai começar a falar com as câmeras tudo que ele viu, tudo que ele sentiu nessa festa. E deve vir mais coisas interessantes. Foi o que a gente sentiu nele, foi o que a gente viu nele durante toda a festa. Ele sempre buscando alguma coisa interessante para jogar para a gente aqui, para dar audiência no programa. Então, vamos em frente na informação. Assim que aparecer alguma coisa interessante, a gente volta aqui para conversar com vocês.